no hablaba de Pavel. Procuraba no hablar de él. Él intentaba olvidar a Pavel, pero Pavel era parte de él. Él fue formado por Pavel, fue hecho por Pavel, fue hecho en esa lucha y en esa huida también. Entonces Pavel y Antonio Rodrigues, aunque él quería olvidarlo, eran el mismo. O que terá acontecido para Pavel passar de herói a dissidente por escrito, refugiando-se e mudando completamente de vida no México? Em 1932, Francisco Paulo de Oliveira, quando é eleito secretário-geral das Juventudes Comunistas, substituindo o checo Freund, assume a alcunha de Pavel e inicia uma nova forma de luta para atrair os operários. Promove comícios relâmpago à saída das fábricas, imitando as célebres manifestações comunistas do Hyde Park, em Londres. Em 4 de setembro, a ação acontece no Largo de Alcântara, em Lisboa. Pavel sobe a um poste, desfralda uma bandeira e grita palavras de ordem. Foi um comício relâmpago, mas foi um comício relâmpago com alguma... feito no Largo de Alcântara, que o meu pai participou, participámos. Peço para ver o meu pai a fugir com a bandeira vermelha escondida aqui debaixo da bandeira. Estas cenas que realmente não esquecemos, não podemos esquecer. Não é? Foi à saída das fábricas, juntou-se ali muita gente. Não é? Depois houve um polícia que quis interceptar o Pavel, e há um jovem comunista, o Manuel dos Santos, que o abate, que lhe dá um tiro e o mata. Não é? Os jornais do regime dão grande destaque à morte do polícia Sebastião Valentim, provocada pelos jovens comunistas. Pavel havia determinado que os militantes da JCP andassem armados para se protegerem da polícia e mostrarem determinação revolucionária. 4 meses depois, já em janeiro de 33, a PSP surpreende uma reunião de célula no Largo do Calvário, em Lisboa. Acontecem novos confrontos e morre mais um polícia, o agente José Oliveira. A polícia política ficou louca com estas mortes na PSP. Perseguem sem tréguas o líder das Juventudes Comunistas, o misterioso Pavel. Em março, conseguem-no prender, num descuido de Pavel, ao visitar a casa da mãe. Depois eu fui encarregado de o visitar quando ele estava preso. Tinha um alibi importante, que era o facto de nos termos conhecido na oficina de máquinas, e levava-lhe os livros que ele pedia à enfermaria do Limoeiro, não era do Aljube. Ele estava tuberculoso e depois foi transferido para o sanatório do Lumiar, portanto, em meados de 33. E eu e o meu pai, e mais um tipo, um tal Ferreira da Costa, que era chofer de táxi, ajudámos-lo a fugir de lá, fomos lá buscá-lo. Em 1933, Pavel consegue fugir da prisão e regressa à clandestinidade. Él soñaba todas las noches soñaba que era perseguido por la PIDE. Él veía las calles de Lisboa que bajaban, él corría por las calles y la policía detrás, todos los días. Durante 45 años tuvo ese sueño. Pesadelo? Pesadillas, sim. Já em liberdade, Pavel publica no Boletim da Juventude Comunista o primeiro documento conhecido com instruções para quem fosse preso. Não proíbe completamente que se fale na polícia, mas ameaça severamente todas as traições. Por acaso não havia grande orientação nesse aspecto que houve depois, porque mais tarde havia instruções do partido que o critério a seguir na polícia era só dizer o nome e não responder rigorosamente a mais nada. Tinha que se apanhar muita porrada e tal, mas ficava de boca calada. No meu tempo não havia isso. Não havia essa instrução. Bem, o que é que acontece? Cada um tinha que, para a sua cabeça, ver o que é que havia de fazer, não é? Para causar o menos estrago possível. Não é? Cada um inventava a história que podia para não meter lá mais ninguém. Alguns não se aguentavam, metiam, paciência, não é?
Mas tanto o PCP como as Juventudes Comunistas não conseguiam parar a ação dos informadores e delatores ao serviço da polícia política. As pessoas tinham medo, obviamente, brutal, porque constava que era de uma grande brutalidade na interrogação dos presos, na elaboração dos processos. Portanto, às vezes havia um certo exagero. Eu até acho que esse exagero na descrição do que acontecia na polícia, considero que teve alguma responsabilidade no comportamento de alguns. Chegavam ali e ficavam de tal maneira aterrorizados que acabavam por contar tudo, não é? Outra das preocupações que Pavel toma contra a polícia é a publicação no boletim oficial dos nomes dos agentes mais temidos da Polícia de Informações. Fernando Gouveia é o primeiro da lista. É um gajo pequenino, mal enjoracado e tal assim. Bem, eu vou dizer, era um gajo antipático. Daí que o gajo fosse parecido com a Sofia Loren, era sempre antipático. Mas não era um horror de pessoa. Bento Gonçalves, entretanto, regressa do exílio, junto com a grande vaga de deportados que foram amnistiados por Salazar. Em fevereiro de 33, retoma o trabalho de torneiro mecânico na oficina de máquinas do Arsenal, eternizada por Leitão de Barros no filme Lisboa, Crónica Anedótica. Bento Gonçalves recebe um louvor como operário exemplar e, com isso, fica novamente sob os holofotes da polícia. No mês em que é formada a PVDE, decide abandonar o trabalho e volta a assumir o cargo de secretário-geral. Esta é a única fotografia conhecida com o disfarce de clandestino. Bento Gonçalves vive na sede secreta do PCP, umas águas furtadas situadas na rua de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa. É a casa dos pais de Edmundo Pedro, que conhece finalmente Bento Gonçalves. Fim de verão de 33, na altura que eu fugi de casa da minha tia e fui lá morar com eles. Portanto, ela morava e era responsável ali, o meu pai, pela sede central do Partido Comunista, onde se juntavam os principais dirigentes. Procurava ser sempre o último andar, para evitar os ruídos, que as pessoas moravam no prédio e percebessem os ruídos. Bento Gonçalves decide construir uma tipografia clandestina para que o Avante seja publicado com mais regularidade. Desde janeiro de 33, que não saía nenhum número do órgão oficial do PCP. A primeira tipografia clandestina do PCP foi construída por Bento Gonçalves, que era um grande torneiro, um grande artífice do Arsenal de Marinha, e eu era um aprendiz de torneiro. Ambos construímos a primeira tipografia clandestina do partido. Nessa tipografia eu tive 3 intoxicações bastante fortes. Não podíamos observar as regras mais elementares higiênicas. Vivíamos dos meios do partido. O Partido Comunista Português não tinha ajuda do estrangeiro, ajuda monetária. A situação depois mudou e então, de facto, não podíamos observar toda uma série de condições e eu estive bastante mal. Em outubro de 1933, a nova Polícia Política do Estado Novo, a PVDE, prende Alfredo Caldeira e julga ter desmantelado o PCP. Mas com o regresso de Bento Gonçalves à clandestinidade e com Pavel à frente das Juventudes Comunistas, 2 líderes carismáticos, o partido até ganha nova dinâmica. Chegamos então a novembro de 33, o tal mês decisivo para o Estado Novo e para a Polícia Política. Salazar conseguira fazer aprovar a Constituição. A propaganda do regime faz inaugurações pomposas e a PVDE prende em massa a oposição reviralhista. A última batalha para consolidar a ditadura é a luta contra os sindicatos livres. Se ele já tinha posto todas as organizações políticas fora de combate, se ele dominava já o país com uma organização policial e dominava em parte a economia, restavam os sindicatos, que eram os únicos organismos que existiam todavia, que se mantinham, muito embora muito policiados,
uma ação policial muito intensa sobre eles, mas quer dizer, na clandestinidade, a organização atuava de uma forma revolucionária e eficiente. Como provocação, o governo anuncia a nacionalização dos sindicatos, no mesmo dia em que é noticiada a criação da PVDE. A CGT, que já vinha tomando conta da evolução política do governo, tendente a uma formação corporativa do Estado, tinha adotado a resolução de opor-se de toda a forma ao movimento, a essa política governamental. E então resolve preparar uma greve geral com caráter revolucionário para opor-se à instituição dos sindicatos nacionais. Aparecem os primeiros panfletos na rua preparando a greve que quer derrubar à força o governo de Salazar. Pela primeira vez, anarcossindicalistas, comunistas e socialistas juntam-se numa frente comum. José de Sousa, líder da CIS, Confederação Sindical Comunista, e Mário Castelhano, líder da CGT anarquista, serão os grandes dinamizadores da greve. Mas recuemos um pouco no tempo, para perceber como foi a luta dos anarquistas contra o regime de Salazar. Em 1926, Mário Castelhano pertencia aos sindicatos ferroviários. Tinha 30 anos. Depois do 28 de maio, foi eleito para o secretariado da CGT e tornou-se redator principal do jornal A Batalha. Batalha é o jornal que em Portugal mais ataca a reação. Batalha, estandarte um baluarte que não cede a Deus milhão. A Confederação Geral de Trabalhadores foi ilegalizada em 1927, depois do assalto à sede de A Batalha, o jornal da Central Sindical. Ora, logo a seguir ao 28 de maio, a nossa atividade continuou. Em 7 de fevereiro participei na Revolução de 7 de fevereiro, como toda a rapaziada da Juventude Sindicalista, e foi nessa altura que foi destruída o jornal A Batalha, as organizações da Confederação Geral de Trabalho e a Juventude Sindicalista foram tornadas proibidas e todos nós tivemos que remeter à clandestinidade. E é numa dessas alturas que o Mário Castelhano vai ao Governo Civil e que o Brás Vieira, que era então o diretor da Polícia de Informações, diz: então você vem se pôr na boca do lobo. Ele diz: então se já estou, escusa de você ter mais cuidado. Não, o senhor veio cá com uma função, o senhor entrou como isto e sai como tal. E deixou-o sair, depois de tratar do assunto. Mas logo a seguir, um dia depois ou 2 dias depois, a polícia prendeu. Mário Castelhano foi preso com Mário Henriques Rijo, inseparável companheiro de luta na CGT. Vários anarcossindicalistas detidos conseguem fazer-se fotografar na penitenciária de Lisboa. Poucos dias depois, estavam todos num barco a caminho de Angola, deportados. Castelhano e Rijo foram deslocados para a localidade de Celes, no interior norte de Angola. Descobrimos-los juntos nesta fotografia dos deportados em Celes. Ali passaram 2 anos escondidos do mundo, no interior do mato angolano. Em 1930, na sequência de umas revoltas contra Filomeno da Câmara, o governador retira de Angola os deportados considerados mais perigosos. Mário Castelhano e Rijo embarcam em Luanda e viajam para os Açores, mas são separados no exílio em ilhas diferentes. Castelhano é enviado para o Pico, onde se cruza com Bento Gonçalves, na altura já secretário-geral do PCP.
Castelhano fica pouco tempo nos Açores. Em fevereiro de 31, os exilados anarquistas nos Açores embarcam no Cais do Pico, com o objetivo de serem definitivamente colocados num campo de concentração em Cabo Verde. Conheci-o lá, eu conheci-o no Cais do Pico. E depois viemos juntos para a Ilha da Madeira, supondo que vínhamos embora, mas não. Estava lá um barco à espera dos deportados para juntar aos presos da Madeira para os levar para o Tarrafal. Nessa altura estava a revolta na Madeira. Portanto, eles também entraram na revolta, de maneira que lutaram enquanto puderam. Esperavam o auxílio do continente, mas nunca chegou. É que tiveram que se render. O Mário Castelhano escondeu-se no meu quarto. O Mário Castelhano, Dantas, uns poucos. Vivi, o Rijo, exato. Finda a revolta, Mário Castelhano e os restantes companheiros conseguem fugir num barco para Lisboa. Castelhano passa a viver com nome falso, no bairro da Picheleira, e regressa ao comitê coordenador da CGT, na clandestinidade. Uma das primeiras medidas é reeditar o jornal A Batalha com Emílio Santana. Passei a fazer parte da redação da Batalha como semanário, mas ao fim de 13 números, o 13 número fatalista, o governo volta a suspender Depois formámos uma tipografia clandestina. Aqui vemos imagens de Mário Castelhano e da família numa das casas onde funcionou uma tipografia clandestina do jornal A Batalha. Toda esta situação se altera quando, em agosto de 33, Salazar publica o Estatuto do Trabalho Nacional. Em Portugal acaba o sindicalismo livre, criminaliza-se o direito à greve e começa o corporativismo. Só podem existir sindicatos nacionais e com direções apoiadas pelo governo. A reação dos sindicalistas não demorou. Era preciso conjugar todos os setores sindicais. A CGT, portanto, dirigiu-se a todos no sentido de lhe propor uma ação conjunta para uma greve geral revolucionária. E foi até o Mário Castelhano que teve um encontro com José de Sousa. Andaram 2 horas a passear pela cidade e ficou assente, ficou estabelecida uma ligação. Quando a CGT tivesse para lançar o seu movimento, comunicar aos outros e combinar entre si o que é que devemos fazer. Anarcossindicalistas e comunistas preparam a greve, mas de forma independente. A CGT cria comitês regionais em Lisboa, Porto, Coimbra e outras regiões do país. No PCP clandestino, Bento Gonçalves distancia-se daquilo que mais tarde considerará uma anarqueirada. É por isso José de Sousa quem prepara com Pavel a greve revolucionária, começando a distribuição de armas. Então nós tínhamos recebido instruções para ir buscar um material a Alcântara e fomos a Alcântara à casa dos operários, uma casa do homem, um operário já velho e tal, e fomos recebidos muito bem para a família, a minha filha, e trouxemos uma lancheira com 2 bombas e uma pistola. Assim, quer dizer, vão 2 putos à casa de umas pessoas, em vez de ser aquilo entregue na rua, fomos à casa de umas pessoas buscar aquilo. No filme de propaganda do Estado Novo, A Revolução de Maio, recriou-se a preparação desta greve. A greve rebentaria de surpresa, atraindo para Leixões a atenção das autoridades. Se vocês conseguissem dar-lhes de fazer durante mais de 24 horas, os nossos tinham nas mãos a Rua do Porto. A primeira coisa a fazer é sabotar todas as máquinas e dinamitar os atos grandes. A dificuldade vai ser em encontrar os outros grupos de elementos de tanta confiança como tu. Enganas, pensam todos como eu. Ah, sim, ainda bem. Na CGT anarquista, Castelhano e Rijo estão à frente do Comitê de Ação da Greve. Preparam o fabrico e a distribuição de bombas por todo o país. A CGT tem 3 fundições clandestinas a preparar explosivos nos arredores de Lisboa. O jovem sindicalista Tomás Aquino é um dos operacionais responsáveis
pela distribuição das bombas. Eu fazia parte do comitê de ação. Tinha também o cargo de quase todo o país. Também de uma demarche que fiz também para o próprio armamento de um que pertencia ao Sargento de Peixes. Fui também indicado para essa missão e foi nesse trabalho que eu fui preso. Mas isso foi uma provocação feita pela polícia para ver se introduzia dentro da CGT, ver o que é que a gente andava a fazer. A prisão de Tomás Aquino foi uma armadilha da PVDE. Um informador infiltrado divulgou que tinha 100 bombas para vender. Aquino quis comprar os explosivos para a CGT. Levou uma bomba para experimentar e foi o suficiente para cair nas mãos da polícia. Tomás Aquino é torturado para revelar quem são os organizadores da greve. Samuel de Oliveira é o inspetor encarregue do interrogatório e usa os métodos que foram retratados na série da RTP Alvos dos Reis. Aquino resiste, mas a PVDE continua a prender gente. Apesar de a polícia ir enchendo as prisões, a greve é marcada para 15 de janeiro. O inspetor Samuel Oliveira lidera a caça aos grevistas e, na véspera do dia da greve, obtém a sua maior vitória. Consegue prender Mário Castelhano, o principal organizador da greve revolucionária. O Mário Castelhano foi preso na rua. A polícia não sabia que o Mário Castelhano onde é que residia. Porque o Mário Castelhano, na casa onde residia, a polícia conhecia a data do pai, dos pais, e não conhecia a dele, e ele tinha alugado um quarto para a pistoleira, de forma que não era fácil de apanhá-lo. E foi na rua um indivíduo, que não se sabe quem foi, mas que, quanto a mim, foi algum comunista, que o apontou à polícia. Numa ocasião em que ele fazia mais falta, que o movimento estava para flagrar, e ele tinha ligações com a província, que ele tinha andado na província. Era um elemento que fazia muita falta. A CGT procura adiar a data da greve, mas a estrutura comunista tinha também as suas ações planeadas e insiste para que a greve se faça o mais rapidamente possível. Fica marcada para 3 dias depois, a 18 de janeiro. Na véspera do 18 de janeiro, pelas 22 horas, cerca de 200 grevistas pelo lado anarquista concentram-se na Rua Ferreira Borges, em Lisboa. Fazem a última tentativa para salvar uma greve que consiga derrubar Salazar. Esperam que Henriques Rijo, o único do Comitê de Ação ainda em liberdade, mande alguém entregar armas para salvarem a greve. Houve um elemento, um rapaz chamado Eurico Pinto Mateus, que era a libertário da Constituição Civil. Esse elemento é que foi incumbido de me entregar uma mala lá embaixo no Cais de Cedré, com material, com bombas e com vários materiais de propaganda, justamente para a defesa do 18 de janeiro. Mas as bombas e as espingardas não aparecem. Perto da meia-noite, homens da CGT desistem da greve em Lisboa, enviam telegramas para todo o país e dispersam. Do lado anarquista, só os grupos que não receberam as ordens de adiamento é que mantiveram a ação planeada. Aconteceu em Coimbra, com o grupo de Arnaldo Januário. Qual era a profissão dele? Barbeiro. Tinha uma barbearia na Rua das Padeiras, está lá hoje uma casa de modas. Qual era o papel dele aqui na CGT aqui em Coimbra? Isso era um orientador grande. Um grande orientador. Mesmo a maior parte do 18 de janeiro deve ser ele. Aqui de jeito foi na central elétrica na Algaria e estavam lá umas bombas e surgiram aquela bodega toda. O grupo anarquista pôs Coimbra às escuras e impediu a circulação de elétricos. Mas 3 dias depois, Arnaldo Januário foi preso pela polícia. Por todo o sul do país, houve alguma agitação grevista.
Em Silves, a greve durou uma semana. No Barreiro, em Almada e Setúbal, há relatos de fábricas fechadas. A Setúbal tinha o nosso plano era atacar a esquadra da polícia. Destruir, sabotar a hidroelétrica. Que havia uma fábrica de eletricidade em Setúbal. Sabotar essa fábrica, deixando tudo sem luz. O lado anarco-sindicalista culpa os comunistas pelo falhanço da greve. Veio uma ordem de Lisboa. E a ordem foi o seguinte: o movimento fracassou. Os comunistas foram lançar bombas. O movimento estava preparado para arrebentar às 2 da madrugada, em todo o país. E os comunistas, para nos dar golpe, para nos fazer mal, para ficar depois em xeque, que a organização anarquista tinha uma grande força. Era a maior força do nosso país. E, por consequência, os comunistas pensaram o seguinte: vamos arrebentar bombas em Chelas e em Chabregas, ali em Lisboa. Romba às 10 da noite. Mas a polícia não foi alertada pelas bombas dos comunistas. Já há vários meses que a PVDE seguia também o PCP. Na véspera da greve, a polícia começou ainda durante a tarde a prender elementos comunistas, como Edmundo Pedro, então com apenas 15 anos. Na tarde de 17 de janeiro de 1934, eu vim aqui ao Castelo São Jorge, por indicação do Pavel, que era o responsável da organização do PCP e era simultaneamente o responsável do setor militar, revelava as duas coisas, e vim aqui para avisar a célula do Partido Comunista, na pessoa do seu secretário, do seu responsável, que é o Sargento Armeiro Alfredo, de que ia arrebentar uma greve geral e, portanto, havia a hipótese de alguns oficiais daquele setor militar reviralhista aproveitar a oportunidade, se na realidade fosse criado no país digamos, uma crise geral, uma crise insurrecional com algum significado, de aproveitarem a oportunidade para darem eles a dar o golpe final. Estranhei desde logo, que não era normal, das vezes que tinha vindo cá anteriormente, ali o cabo da guarda deixava-me seguir em frente à oficina de reparação das armas, que era aqui embaixo. Eu aí comecei a pensar, bom, isto estava a cheirar esturno. Deram instruções à porta para nos deixar sair e ficámos aqui o resto da tarde à espera. Ao fim da tarde é que chegaram 2 agentes da Polícia de Informações, naquele tempo era a Polícia de Informações. Um era o Serra, o outro não me recordo o nome, mas o nome não interessa. Esse Serra é que me interrogou ali sumariamente. Onde é que me interrogou? Numa casinha que havia aqui, não é? Aí mesmo por trás? Não, naquela direção, perto da armaria, perto da oficina. Perguntou-me a minha filiação, eu declinei, eu sou filho da Margarida Tavares e Redoso e do Miguel Pedro. Ah, tu és filho da Margarida e do Miguel. Então vinhas cá a pagar uma dívida, não é? Já te vamos dar a dívida, não é? Preso, Edmundo Pedro já não se junta em Chabregas aos camaradas que iam ocupar a estação de Santa Apolónia. João Silva também foi preso antes de se juntar ao grupo. 75 anos depois, os dois recordam a história no pátio do Governo Civil de Lisboa, por onde passaram todos os presos da greve. Como tu deixaste aparecer? Pensaste que morreu? Não, morreu não, sabia não, até perguntei ao Carvalho da Silva. Não, agora o que eu supunha é que tu estavas pior do que estás. Não. Ou então melhoraste agora, estás... Não, eu tenho estado sempre mais ou menos assim, uns dias ando melhor, outros dias ando pior, mas o meu problema são os pés. Tínhamos sido presos os dois em Chabregas, se eu não sou preso horas antes, era infalível. Ele é que me levava, é que ia ficar com as armas que a gente tinha, penso eu agora, não é? Agora, eu já tinha as balas, não tinha pistola, mas já tinha as balas. E eu tinha a pistola e se calhar não tinha balas. E eu desfiz-me das balas, enquanto estive à espera na Caçador 7, na parada do quartel, à espera que viesse a pia, durante aquela tarde, eram nas balas e metias na sarjeta. Conseguias fazer um delas. Mas nós fomos apanhados com a boca na botija, eu com a pistola no bolso e o Manuel Carvalho Rodrigues
com as 2 bombas no bolso. Tínhamos desfeito da lancheira e pronto, apareceu uma daquelas caminhonetes da polícia que havia antigamente, que eram de leito liso e que tinham uns bancos transversais, 3 ou 4 bancos, onde iam os polícias. Mas as prisões da PVDE não conseguem evitar a grande ação comunista planeada para Lisboa. Pelas 3 da madrugada, uma bomba rebenta na linha de caminho de ferro, fazendo descarrilar um comboio de mercadorias em Braço de Prata. No norte do país, os grupos grevistas só avançariam se o comboio não circulasse, impedindo o movimento de tropas. Nesta foto, vemos o diretor adjunto da PVDE, Pessoa de Amorim, junto do ministro Duarte Pacheco. A prioridade da polícia é agora descobrir o autor do atentado. A greve revolucionária falhou em Lisboa e com isso a tentativa de derrubar o governo de Salazar. A PVDE teve o seu primeiro grande teste e resolveu-o com relativo sucesso. Por todo o país, seguiu os revolucionários grevistas e prendeu-os no momento certo. Não foi bem por todo o país. Numa pequena localidade, fora do raio de ação da polícia política, um punhado de indomáveis operários decidiu ainda desafiar a poderosa ditadura. Prepara-se a Batalha da Marinha Grande, na madrugada de 18 de janeiro de 1934. São 2 elementos históricos já. É verdade. Já há pouca gente, infelizmente, já há pouca gente dessa época, porque tu tinhas 15 anos, eu tinha 17, agora... Faço este ano 90 anos. Eu faço 92. 92, estás a ver? Faço 92, em abril. Já há muito pouca gente. Pois é. Não tem nem conheço mais ninguém.